Olá pessoal, nunca se perguntaram o que é um cansaço psicológico? Quais são as causas que estão associadas? O que é que a pessoa sente? Como é que diferenciamos de uma depressão, de um stress, de uma ansiedade? Quer dizer, nós podemos ter uma pessoa ansiosa, cansada psicologicamente. Podemos ter uma pessoa estressada, cansada e irritada, que parecem sintomas de cansaço psicológico. E podemos ter uma pessoa deprimida, que também não tem vontade de fazer as coisas, como se fosse, por exemplo, um caso de um cansaço psicológico. Portanto, quais são as duas bases agarradas ao cansaço psicológico? Resistência à insulina e a parte circulatória. E as duas têm um denominador em comum: açúcares. Açúcares refinados ou aqueles que estão escondidos. Portanto, isto é importante. Para tratarmos um cansaço psicológico e darmos um grande empurrão, temos que baixar tudo o que seja açúcar da nossa dieta. Isto porquê? Quando nós consumimos açúcar, a insulina, bem, a hormona que baixa o nível de açúcar, e vai baixá-lo. Porquê? Porque a insulina funciona como se fosse tipo uma chave. Ela faz com que abra a porta para entrar o açúcar dentro da célula. Portanto, quando o estímulo é muito grande, o que acontece no nosso corpo é que o nosso corpo constantemente reconhece que há açúcar na circulação, aumenta a insulina, aumenta a insulina. O problema é que a nível celular a porta está fechada e não entra. Isso quer dizer, é quase aquela sensação como se estivéssemos a falar alto e alguém não nos ouvisse. Vamos continuar a falar cada vez mais alto. E é essa resistência à insulina que faz com que a única fonte de combustível que usávamos, que supostamente era a glucose, vamos deixar de usá-la. Ou seja, consumimos açúcares na alimentação, mas ela não entra na célula. Portanto, vamos acabar por ter o quê? Altas e baixas de açúcar. Portanto, isto é logo a primeira coisa que é preciso corrigir. Por outro lado, os glóbulos vermelhos que transportam a carga de oxigênio, muitas vezes o açúcar em excesso agarra-se à hemoglobina, que normalmente é onde está preservada nas cadeias de proteína o oxigênio. Portanto, essa glicação faz com que o oxigênio da hemoglobina não seja funcional. E daí também o quê? Alguns problemas circulatórios, porque as hemácias perdem a flexibilidade, não cruzam corretamente os capilares para a parte cerebral, e nós conseguimos perceber que, fora disso, todo o processo de inflamação vascular simplesmente vai piorar esta situação toda. Portanto, é importante baixarmos o nível de açúcar. O que é que nós conseguimos perceber nestes pacientes a nível de sintomas? A pessoa tendencialmente está com falta de memória, falta de concentração, não está focada naquilo que está a fazer. Muitas vezes faz uma tarefa e de repente salta logo para outra. Ou, por exemplo, acontece uma situação em que a pessoa está lenta psicologicamente, está distraída, alguém está a falar para ela e a pessoa está no mundo da lua e não encontra as palavras para explicar. Há sensação de cansaço, desânimo, a pessoa parece que tem uma angústia. Se alguns destes sintomas correspondem com aquilo que você sente, então este vídeo é mesmo para si. Que causas é que normalmente estão associadas? A resistência à insulina é logo a primeira. E esta é que está associada a quê? A grande parte das patologias. Portanto, fora disso, o que é que nós conseguimos perceber fora desta questão? Pode ser uma pessoa que sinta falta de sono, que não esteja a dormir em condições. E se não repousa, é impossível que a cabeça funcione bem. Por outro lado, problemas da tiroide podem estar associados, uma depressão acentuada também, mas aí vamos ver uma pessoa que não se importa, que está cansada, mas que também sente-se impotente, sente-se inútil, parece que simplesmente perde a vontade de fazer as coisas e chora bastante, e isola-se. Aí já é mais um quadro depressivo. Ou, por exemplo, uma pessoa que faz quê? Medicação crónica, porque a própria medicação crónica acaba por alterar este quadro todo. Portanto, este é o quadro de um cansaço psicológico. Então, o que é que nós conseguimos fazer para isto? Baixar o consumo de açúcar, aumentar o consumo de quê? De saladas, de vegetais, de potássio, que é para quê? Para baixar esta resistência à insulina. Portanto, a grande parte das pessoas não consome 2,5 gramas, 3 gramas de potássio por dia. Portanto, isto porquê? Porque grande parte vem dos vegetais. Aumentar as saladas, os aportes vegetais vai aumentar bastante nisto. Em conjunto também com o quê? Ou seja, ter atenção ao sono, ter um horário de sono controlado. Por outro lado, também apanhar sol para aumentar o nível de vitamina D. A própria vitamina D, que é mais uma hormona, tem um efeito muito fundamental a nível cerebral. Outras questões tudo aquilo que sejam gorduras saudáveis. Isto porquê? Imaginem cabos elétricos que existem a nível cerebral.
Aquele invólucro que isola o impulso nervoso é à base de muito de gordura, de fosfolípidos. Portanto, o aporte de vitamina D e o aporte de ômega 3, seja isolado ou, por exemplo, um óleo de fígado de bacalhau, é fundamental. Usar um ômega 3 que tenha qualidade, ou seja, que seja um ômega 3 selvagem. E um exemplo, por exemplo, é da MJSMed, que até é preservado com vitamina E para não oxidar. A vitamina D3 também é uma boa opção. Outro dos suplementos que, curiosamente, eles têm, que é bastante bom, é, por exemplo, se virmos que há uma tendência para um quadro depressivo, é a juba de leão que está no Neurotrans B. É um ótimo suplemento nestes casos que melhora o cansaço psicológico. Outra questão que é importante é, por exemplo, o Alicer. O Alicer é o quê? É um suplemento da MJSMed que tem vitaminas e vem com algumas plantas que melhoram o quê? A parte circulatória, como por exemplo o ginkgo biloba, ajuda-nos a baixar o stress que tem influência na insulina, a partir do cortisol, como por exemplo o ginseng que está lá. Vamos também ter em conta o quê? O alecrim, que vai aumentar a circulação cerebral. Por outro lado, também vamos ter o quê? Vamos ter algumas vitaminas do complexo B que vão ajudar a nutrir o tecido cerebral. E vamos ter algumas plantas que vão ter uma ação especialmente antidiabética que nos vão baixar bastante esta questão. E mesmo a própria glutamina que está lá inserida serve para quê? Para tratar outra das causas associadas ao cansaço psicológico, que é uma permeabilidade intestinal. Portanto, nós quando temos uma permeabilidade intestinal, vamos ter uma inflamação do cólon que se vai refletir a nível cerebral. Portanto, são tudo fatores muito importantes a ter em conta. Experimentem fazer estas misturas com este tipo de suplementos, mas sem esquecer o fundamental. Porque a base é o quê? A base é baixar açúcares. Se vocês só baixam os açúcares, já conseguem ajudar a melhorar o cansaço psicológico. Portanto, vá lá, atentem isto e não se esqueçam de colocar os vossos comentários aqui em baixo no vídeo. Espero que tenham gostado.